Numa escola no Macapá, professores mostraram um vídeo de sexo explícito para criança. E, pelo que eu tenho relato, tantos pais me relatam que acontece em muitas escolas, e também, por conta da estratégia progressista, esquerdista, que eu conheço, que eu sei qual é, e eu vou lhe contar, infelizmente, a estratégia de usar a perversão para perverter as nossas crianças é a regra na maioria dos colégios deste país. Seu filho corre perigo. Eu vou mostrar para você o vídeo aqui. A imagem é toda borrada, então a gente não vai ver nada. Mesmo assim, por que eu quero mostrar? Quero que você veja a reação das crianças quando elas são expostas a essa podridão. E mostrar para você o seguinte, falar para você o seguinte, o que isso gera na cabecinha de uma criança. Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos lá então. Gente, é um negócio assustador. Olha a histeria das crianças quando mostra a cena de conteúdo explícito. Você nota como as crianças ficam? Elas ficam fora de si, é impressionante. Elas ficam fora de si. Assustador. Meu Deus do céu, o que as pessoas têm na cabeça? É uma coisa satânica, é isso que as pessoas têm que entender. Muitos professores, eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, baseando-me no livro Maquiavel Pedagogo, em que eles falam o seguinte, os professores serão os novos profetas do humanismo. É isso, esses caras aqui, eles têm uma fé, eles vivem por algo transcendental, mas não bíblico ou divino, ou do nosso Deus, mas sim por algo satânico. Ok, como funciona a mente humana? Aquilo que tem maior emoção tem maior probabilidade de gerar mais memórias. Lembra quando o Senna morreu? Provavelmente você lembra onde você estava. Faz o teste aí. Eu lembro onde eu estava. Lembra quando aconteceu o ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center? Você lembra onde você estava? Quem é mais velho aí? Eu lembro. Eu lembro, estava lá sentada numa cadeira, na sala da minha casa, estava chovendo no dia. Por quê? Muita emoção, a memória explode. Pois bem, a reação dessas crianças aqui é equivalente a um trauma da pior espécie, que ficará gravado no ser delas para sempre. Para sempre. O que esses professores estão fazendo é o seguinte, estão viciando essas crianças, tornando essas crianças viciadas. É assim que se faz. Eu nunca usei entorpecente. O pozinho branco lá, tem que tomar cuidado com as palavras que a gente fala aqui, você sabe o pozinho branco lá, carreirinha. Se você colocar para mim, não significa nada, é só trigo. Mas se você coloca para alguém que já usou, é uma dificuldade. Mesmo alguém que já parou faz tempo. Por que é uma dificuldade? Memória, porque ele tem memória. Ele tem memória da sensação de prazer que aquilo dá para ele. Então, olha como é a questão da memória. Pessoas que dormiram com meio mundo relatam uma dificuldade maior de ter um relacionamento monogâmico, ou seja, com uma só pessoa. Lembra, eu fiz até aqui um vídeo sobre isso. Deveria ter colocado aqui. Eu fiz um vídeo aqui, vamos ver se a gente coloca aqui no finalzinho aqui para vocês na tela final. Fiz um vídeo aqui falando sobre uma moça que respondeu ao comentário de uma mulher que casou virgem. A moça virgem disse mais ou menos assim, eu estou meio frustrada com o meu casamento, acho que foi alguma coisa assim. É porque eu nunca experimentei outras coisas. E aí uma moça que havia experimentado de tudo, respondeu a essa, falando sobre a dificuldade que ela tinha com o namorado dela. Justamente porque ela experimentou demais. Ela relata que o namorado dela era lindo, ótimo em todos os sentidos, mesmo assim havia nela um sentimento de frustração. Por quê? Ela experimentou todo tipo de coisa, dos mais variados cardápios, e agora ela tem um só. Ela experimentou salmão, truta, picanha, filé no alho, todos os tipos de cardápio. E agora ela tem um belo arroz com feijão e um bife.
uma delícia de alimento, mas se torna meio sem graça para alguém que está acostumado a um cardápio vasto e diário que muda todo dia. Em Cristo tudo pode ser superado. Em Cristo Deus nos faz novas criaturas, mas é claro que a vida vai ser muito mais fácil para uma pessoa que não viveu longe dessa podridão. Mas a questão é que tornar as crianças viciadas assim, isso aí, o que leva a essa cena é o seguinte, é fazer com que essas crianças nem se aproximem mesmo de Cristo. É aniquilar toda a possibilidade de que essas crianças se acheguem a Cristo. Ou seja, tem método. Isso aqui é a estratégia da esquerda para recrutar soldados para suas causas. Com o fracasso da implementação do comunismo no Ocidente, muitos comunistas fizeram uma revisão em sua metodologia. Eles perceberam que a cultura cristã impedia o comunismo de ser estabelecido. Quem nos salvará da cultura ocidental? Disse George Lukács, um comunista famoso. Ele acreditava então que a moralidade sexual cristã, destruir a moralidade sexual cristã, era um passo enorme para destruir a fé cristã. Herbert Marcuse foi um dos comunistas da escola de Frankfurt. Ele foi um dos grandes nomes para semear a seguinte ideia: faça amor, não faça guerra. Lembra disso? Vocês lembram? Dos hippies? Lembra deles? Não, para que ir para a guerra do Vietnã? Não, vamos celebrar o amor. E, engraçado, isso aqui é um esquerdista que escreveu essa matéria, né? Ele vai colocando aqui, olha, eles pregavam contra o ódio e falavam do amor. Mentira! Mentira! O que você nota aqui com esse faça amor, não faça guerra? O que você nota? Tá vendo? O sexo associado a uma questão política. O sexo como arma política. Porque aqui, os Estados Unidos, eles estavam, na época, envolvidos com a guerra do Vietnã, apoiando o lado vietnamita que não era comunista. Como retirar os Estados Unidos de lá para que os Estados Unidos não destruam o comunismo no Vietnã? Fizeram uma campanha para minar os Estados Unidos por dentro, para retirar os Estados Unidos da guerra. Como? Faça amor, não faça guerra. Para que guerrear? E aí uma coisa que esse povo comunista e lá na escola não se ensina, quando os Estados Unidos saíram da guerra, o Vietnã comunista invadiu o lado capitalista e destruiu tudo. Milhões de pessoas morreram. Tá vendo? Usando o sexo como arma política, misturando o sexo, a perversão sexual, a uma questão política. Isso sempre aconteceu. Lembra de Sansão? Lembra dele? Vou colocar uma fotinho aqui do Sansão. Seus inimigos o derrotaram como? Tentaram de tudo, não conseguiam. Mas quando se utilizaram da perversão sexual, da fraqueza de Sansão através de Dalila, derrubaram um homem que era invencível. Invencível. Tem um livro aqui na minha livraria Libido Dominante, que tem na minha livraria. Que livraço! A tese do livro é a seguinte. A perversão sexual foi usada por vários ditadores ao longo da história para controlar as massas. A tese do livro é a seguinte: a liberação sexual, na verdade, é controle social. Como assim? Como assim? Um homem que não domina as suas paixões, ele será dominado por outro. Então, essa multidão de pessoas pervertidas, elas serão dominadas pelos ditadores. É um homem cheio de virtude, de coragem, que luta contra estados totalitários. Mas um homem pervertido, que está preocupado apenas com as suas próprias paixões, ele não tem valores transcendentais que o enchem de coragem para lutar, por exemplo, contra um estado que é maior do que ele, como, por exemplo, os cristãos que lutaram contra o Império Romano. Por quê? E venceram. No final, venceram. Por que eles lutaram? Porque eles eram homens virtuosos, eles acreditavam no reino dos céus. E esse valor transcendental fazia com que eles tivessem força para resistir às paixões terrenas. Mas esses homens, entregues às suas próprias paixões, têm como meta de vida apenas uma vida material. Nada de uma causa maior. Então eles são manipulados. Lembra da história dos irmãos, eu já contei aqui? Havia um irmão mais velho e o caçula. O irmão mais velho era o legítimo sucessor ao trono. Porém, o seu irmão mais novo o prendeu em uma masmorra para que ele não herdasse a coroa.
O caçula, entretanto, colocou o irmão mais velho numa masmorra e deixou uma fresta na porta, dizendo, se você emagrecer, você vai poder sair por aqui. O irmão era gordo. Mas todos os dias o caçula colocava uma comida deliciosa para o irmão gordinho. E o resultado é que ele não conseguia resistir. Moral da história? Estamos presos às nossas paixões e controlados por outros por conta disso. Se não nos dominarmos, seremos dominados. Se não nos dominarmos, seremos dominados. É isso que essa galera quer. É isso que eles querem fazer com as nossas crianças. Pais, seus filhos não são hamsters. Não, para vocês brincarem com eles. São seres criados à imagem e semelhança de Deus. E um dia, vocês vão estar diante de Deus. Pastor, está fazendo terrorismo com a gente, acho que já quer vender o seu curso. Um dia vocês vão estar diante de Deus. Vocês vão estar diante de Deus. E toda a covardia e apatia que vocês tiverem em relação aos seus filhos, vocês vão ter que responder diante do Criador. Aí vocês dão desculpinha lá, aquele pastor lá, falava aquilo só para vender o curso dele do homeschooling. Aí você fala com Deus. Porque esse é o cenário de boa parte das escolas de hoje. Seus filhos correm perigo. Essa galera quer perverter o seu filho. Eles querem perverter o seu filho. Por isso. Porque pessoas que não controlam suas paixões são dominadas. Pessoas que não dominam a si mesmas são dominadas. Deixa um comentário aqui. Quem tem algum relato... Você não lembra, né, na sua época, da sua escola? Eu lembro disso aqui na minha escola. De vídeo assim, de orgia. Eu lembro do Império Romano. Era história. E perversão sexual. Isso aqui que eu acabei de mostrar para você, eu já vi várias vezes. Eu vi na minha escola. Perversão sexual. Isso naquela época, hein? Alguém tem algum relato? De perversão, de papinho besta de professores, como na minha igreja eu sempre ouço isso. Deixa aqui um comentário sobre isso. Valeu, até a próxima.